Graça e paz a todos, Emerson Eliel aqui. Hoje a gente vai comentar um pouco aqui umas questões da religiosidade, do sistema, placa, placa denominacional, aquilo que a gente sempre está falando, depois que você passa por um sistema religioso que ele é muito exclusivista e fechado, você começa a analisar os fatos, as pessoas abrem a sua mente. Isso é um processo muito difícil, porque tem pessoas, às vezes, dentro da própria família, com pessoas ainda presas junto com ele. Mesmo te observando o seu conhecimento crescendo das escrituras, eles ainda sentem aquele receio de estar fazendo algo errado quando ele está partindo para um lado de conhecer outra denominação e outros sistema religioso no geral. E às vezes tem pessoas dentro da própria denominação, de uma denominação, por exemplo, a Congregação Cristã no Brasil, que a gente não tem como não falar, porque no meu caso, por experiência própria, uma opinião pessoal minha. E você está ali e você começa a enxergar outros lugares para se congregar. Então a pessoa, em vez de pensar assim, nossa, que bom, né? Tá seguindo Jesus Cristo, não é uma pessoa... Dá a impressão que essa pessoa até acha melhor que essa pessoa saia da igreja, fique pro mundo, volte nos seus vícios, talvez, aí pro mundo das bebidas, né, que seja, e para eles parece que é até melhor do que foi em outra denominação. Vocês pararam para pensar nisso? É até interessante, né, porque a gente vê que isso não é evangelho, isso não faz parte do evangelho, porque Jesus falou que aquele que não era contra ele era por ele. Ele não procurou saber se aqueles que estavam usando o nome dele estavam cumprindo doutrinas, dogmas, usos e costumes, não. Ele viu que estava anunciando o evangelho, estava sendo participante da graça. Mas enfim, é claro que a gente sabe que tem muitos lugares que a pessoa vai estar trocando 6 por meia dúzia. Vai sair de um sistema e vai entrar em outro sistema religioso também opressor, muitas vezes ao seu modo. Eu tenho fato aqui de conhecimento, né? A gente conhece muitas coisas, as pessoas falam tantas coisas pra gente, trazem. Por exemplo, de igrejas bíblicas, igrejas que são consideradas que estudam a palavra, que buscam o conhecimento antes de pregar. E essas igrejas, muitas vezes, elas também começam a crescer um certo exclusivismo nela. Não é? Você não pode pensar assim, que você está numa igreja bíblica, você conheceu o evangelho, você sabe que o evangelho é independente de denominações, e começar a depositar sua confiança naquele lugar que você está indo. Porque ali vai ter uma liderança. Você não é a liderança. Aí foi criado um sistema, e todo sistema que cria tem que ter uma comunidade que nasce, ela tem que ter, obviamente, um CNPJ, tem que ter... As pessoas falam assim, é outra empresa, é CNPJ. É que tem que estar de acordo com as leis. O cristão, mesmo andando de acordo com as leis, tem países que nem dá para professar sua fé, mas mesmo andando de acordo com as leis, ele corre o risco de ser perseguido. Nesse país, ou em outros, é claro, mas nesse país também estamos correndo mais riscos ainda ultimamente. Mas, mesmo assim, andando certo, corre esse risco, você imagina andando errado, sem cumprir com as leis, com os registros, com os alvarás, né? E, bom, o que eu quero dizer para vocês aqui, nesse vídeo, a gente vai passar aqui um pedaço, vou mostrar algumas imagens, alguns vídeos aqui, do nosso irmão Juliano Francisco, que saiu, tem um vídeo dele no canal, saiu da congregação, daí ele deu início ao Instituto Medita Fé, né? É presidente do Instituto Medita Fé, que tem ajudado pessoas com o evangelho, ajudado pessoas carentes, né? Levado música para jovens, né? Nos seus 4 braços ali, suas divisões e setores para ajuda, né? Para trabalhar para o reino de Deus. E quando fala instituto, irmão, é porque tem que criar uma organização, como eu falei, para não haver perseguição aí mediante as leis. Então tem que andar certo, não tem como você falar, vamos fazer tal coisa, aí surge um grupo, surge uma comunidade, sem estar tudo registrado, tudo certinho, para não haver problemas. Então foi criado esse instituto. Ele é interdenominacional, não é de uma denominação de uma igreja, né, exclusiva, mas sim para poder estar ajudando, inclusive igrejas, né? Tem aí a parte que ele está aí no despertar das pessoas, da vocação, né? Então o interesse da vocação em trabalhar para o reino de Deus também gera aí essa questão da melhoria cada dia, da capacitação. Bom, ele foi ordenado pastor, né, esse irmão Juliano, por vários pastores aí na cidade de Londrina, pastores
de várias denominações, então ele não é um pastor de uma denominação. Ele está assim, com esse, coloca esse nome, já sabemos que vai ter gente que fala, né? Ah, pastor é só Jesus Cristo, mas ele é o sumo pastor. E já teve até aí o Valdir de Matão falando que ancião, pastor, bispo, é tudo a mesma coisa. São, né, autoridades eclesiásticas ali, são pessoas que é para levar o evangelho. E o pastor sabe que ele é pastor daquele rebanho ali na terra, ali na sua comunidade, né, seu grupo ali. Não está se comparando com Jesus Cristo, jamais. Então ele foi ordenado pastor interdenominacional e agora teve a quinta conferência da Lexi, né, quinta conferência da Lexi Teologia, aonde ele ali participou, né, e presidiu a ordenação do nosso irmão Juliano Francisco, né, fez a ordenação do Bruno Leão, que é diretor e professor ali da Lexi Teologia. Vamos redobrar a nossa comunhão agora, que todos nós vamos testemunhar um momento muito especial na vida do irmão Bruno Leão. Jesus Cristo que te chamou, Ele te vocacionou, te abençoe e te guarde para o ministério pastoral. E o Espírito Santo ilumine para pregar a palavra de Deus, evangelizar, instruir pelas Escrituras Sagradas, dirigir os cultos, orar e ungir enfermos, apontar, preparar novos obreiros com temor de Deus. Ministros que vão cuidar de igrejas, ministros que vão cuidar das ovelhas do aprisco do Senhor. As ovelhas são de Deus, as ovelhas são de Jesus Cristo. Você crê nas Sagradas Escrituras do Antigo e Novo Testamento como a palavra de Deus e a única regra perfeita de fé, doutrina e conduta? Sim, com a ajuda de Deus. Glória a Deus. Você aceita a confissão de fé da Igreja Cristã como expressão fiel do que a Bíblia ensina a respeito de Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a salvação e a vida cristã? Sim, com a ajuda de Deus. Você se sente interiormente persuadido de que Deus o chamou para o ministério da palavra e os sacramentos? Sim, com a ajuda de Deus. Você promete ser fiel no estudo das Escrituras Sagradas, na oração e no cuidado pastoral, buscando a direção do Espírito Santo em seu ministério? Sim, com a ajuda de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, no nome glorioso do seu Filho amado Jesus, Senhor, aqui está a tua igreja, no mesmo Espírito, Senhor, na tua presença, e diante, Senhor, de todos os presentes aqui, nós colocamos as nossas mãos sobre a vida do Bruno, que ele seja nesse momento, Senhor, separado para este ministério, que ele venha ser, meu Deus, um vaso, um instrumento em tuas mãos para a glória do teu nome, que ele se levante, Senhor, e possa ver, meu Pai, o grande chamado que o Senhor tem sobre a vida dele. Senhor, nós o abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o que eu posso dizer para o Bruno é o seguinte: a marca do seu pastorado, do seu ministério, são aqueles que te seguem. Não existe pastor sem ovelhas, e são milhares, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Que Deus abençoe e coroe o seu ministério com a sua graça, com o seu poder, e que muitas vidas possam vir através da sua instrumentalidade, não se esquecendo que você é um canal de expressão da vontade de Deus. A capacitação é pelo Espírito Santo. Deus abençoe você e também a sua esposa Jaque, que é 50% do seu ministério. São os dois irmanados num só propósito. Que Deus possa abençoá-los grandissimamente. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, mais uma vez, Pai querido, nós nos encontramos aqui diante da Tua presença para Te louvar, Te glorificar e Te bendizer em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu Te louvo, Senhor, por esse momento singular, por este acontecimento em que aprove ao Senhor trazer o irmão Bruno para o ministério pastoral juntamente com a sua esposa. Isso é interessante, irmãos, porque sai um pouco da denominação, da religiosidade, das placas de igreja,
e formar aí pessoas, pastores para o reino de Deus. Mas eu quero deixar uma coisa aqui, uma análise para vocês. Geralmente as ordenações, elas são ordenações das igrejas, denominação, né, para pastor da denominação, né? Toda denominação ordena pastores para a sua denominação. Nesse caso, tanto o Juliano Francisco e essa ordenação do Bruno Leão ela não tem denominação, né? Para eles atuarem a propósito que eles vão trabalhar para o reino de Deus, então é interdenominacional. Só que veja bem, tem denominações, por exemplo, que pastores ali, eles gostam de participar de outras denominações, de ir lá pregar em outras denominações, mas eles não abrem a sua igreja para outros, né? Veja bem como que são pontos assim, sintomas do exclusivismo. Eu prego lá, se me convidar ou alguém falar, eu vou lá, mas na minha igreja eu não vou deixar ninguém, né? A igreja não pode, né? Essa pessoa também não deveria ir, né, em outra, porque ele é um exclusivista, né? Se ele quer uma organização assim, né, restrita apenas, se ele confia somente nele para pregar ali, né, então ele também não tem que, se alguém convidar, ele ir para outra, é a minha opinião. Porque assim ele mostra uma pessoa exclusivista, né, e insegura quanto à pregação da palavra de Deus, né, de outra denominação. A gente sabe que é complicado, você não pode deixar todo dia uma comunidade, algumas pessoas aparecerem e vir pregando do nada, mas há casos de pessoas que conhecem aquele que visitou a igreja dele, visitou ali, e ele não deixa, né, pregar na sua igreja. Eu pensava, né, eu não sei se dá certo, eu pensava numa comunidade, numa igreja, até que um templo, que ele não tivesse aquele exclusivismo ao certo ponto, até de às vezes ele doar o seu salão para uma outra denominação. Às vezes na sua cidade tem uma igrejinha muito fraca, pequenininha, né, que aquele pastor ali humilde está apoiando, está indo atrás, cuidando daquele povo, né, na situação bem difícil ali com aluguel. Ele podia de vez em quando deixar até se divulgar ali no seu salão, que é maior, que é mais estruturado, esse pastor fazer um culto às vezes na semana, né, para a igreja dele. Não seria interessante, né, uma coisa mais assim de evangelho mesmo, de amor com o próximo? Ah, não, tem o salão lá, se você quiser numa quarta-feira fazer um culto, uma convenção, uma conferência, não sei, um culto diferente assim para trazer mais pessoas, né? Pode pôr que é o pastor de tal denominação. Ele vai lá, faz o culto, né, e participa do evangelho, mas não é bem assim que funciona, né, irmãos? A gente sabe que todas têm seu exclusivismo, às vezes lá no fundo tem um pouco de exclusivismo. Mas é isso aí, irmão, a gente tem que analisar esses fatos, né, quando a gente fala assim, eu tô livre de uma denominação. Então você tem que ir com muito cuidado mesmo. É normal. E muita prudência da sua parte. Eu tô servindo a Deus em casa porque não dá, eu vejo tanta coisa aí. Tá certo. É ótimo assim. Até preciso comentar com o Juliano Francisco, o Instituto Medita Fé, se ele criar pontos de reflexão e meditação bíblica, por aí pode esses irmãos estar até tomando a ceia, porque alguns que ficam na casa, geralmente eles se perguntam isso, né? Ele diz que é desigrejado, mas não pode falar desigrejado, tá, irmãos? Vocês estão na igreja que é Cristo, né? A cabeça é Jesus Cristo, então faz parte de um corpo. Você não tem uma placa para você ir, um templo ali, um sistema que às vezes tem um dono ali, né? Mas você é uma igreja. Só que às vezes você não tem onde tomar uma ceia. E esse Instituto Medita Fé, se ele criar pontos de reflexão bíblica, esses irmãos podem fazer isso na casa, na comunhão, vai na casa de um irmão, outro dia na casa do outro, né? E isso é viver como igreja de Cristo, né? Mas é isso aí, irmão. Você tem que ter essa prudência mesmo, não é sair, eu vou agora para outra denominação, eu vou criar uma igreja para mim, né? Tem gente que fala isso, mas são capacidades, são pessoas que às vezes não têm essa capacidade, por isso o Instituto Medita Fé também ajuda nessa descoberta de si mesmo, da vocação, né? Mas não dá para você falar assim, que igreja que eu vou agora? Eu saí da congregação, não sei para onde eu vou. É complicado, irmão, a gente sabe. São usos e costumes, regras, liturgia, ideologias, que às vezes eu sei que tem muitas aí que é muito melhor você ir, claro.
do que você ficar num lugar opressor por certas situações que você já passou. É como recomeçar uma vida nova em Jesus Cristo, você acredita? Porque lá você é um nada, lá você é deixado para trás, você não é nada mais dentro da igreja ali, né? Todo mundo te olha torto ou te exclui porque você ficou um tempo sem ir. Então você vai numa outra comunidade, você começa tudo de novo, você vai ser bem recebido muitas vezes naquela comunidade, você, claro que vai ter problemas, que são homens, são pessoas imperfeitas, mas você começa tudo de novo. Mas não se doe ao ponto de falar, achei a igreja certa. Você vai ter frustrações do mesmo jeito, tá ok? Então é isso aí, irmãos, eu quis deixar assim essas imagens e esse meu pensamento aí para vocês refletir juntamente comigo aí. Até o próximo vídeo. Paz e graça a todos, verdadeira no coração de vocês. Curte aí, comenta e compartilha se possível. Deus abençoe a todos.